Oi pessoal, tudo bem por aí? Vou mostrar para vocês agora algumas aplicações do conceito de mol, que eu mostrei para vocês na aula passada. Falei de todo aquele trabalho do Avogadro, até se chegar a um padrão, né? E aí, a partir de agora, nós vamos aplicar aquele conhecimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos típicos de exercícios que trazem a quantidade de matéria mol em evidência. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês os dados do exercício, não vou colocar aqui o texto que conta a historinha. E depois da nossa aula de exercícios, aí eu vou mostrar para vocês alguns exercícios elaborados, por exemplo, para os grandes vestibulares. Então, esse, por exemplo, citava o seguinte: sabemos que nós temos num recipiente 0,4 mols de carbono, de carvão, tá? Ele pergunta: quantos gramas temos de carvão nesse recipiente de carbono e quantos átomos? Então ele fala o seguinte: olha, eu tenho um recipiente onde eu tenho uma certa quantidade de carbono. Quanto? 0,4 mol. Em cima dessa informação ele quer que você fale isso a quantos gramas representa se eu colocar numa balança, e se eu fizesse aquela verificação da quantidade de matéria em mol, a quantos átomos de carbono eu teria nessa quantidade em mol, tá? Então, são duas perguntinhas, tá? Eu vou primeiro aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de item A e esse aqui de item B. Vamos ao cálculo da massa, tá? Então, vamos aqui, ó, calcular a massa em gramas de carbono que nós possuímos naquela quantidade em mol. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, no item A, eu quero saber quantos gramas a massa relacionada à quantidade em mol. Eu não estou falando nada de átomos. Então eu vou pensar o seguinte: o que eu sei sobre o carbono? O que foi dado? Ó, que o carbono tem o símbolo C e que a massa atômica dele é 12, que é aquilo que está lá na tabela periódica. Vamos pensar o seguinte: se eu tivesse 1 mol de carbono, 1 mol, quantos gramas eu teria, já que a massa atômica dele é 12? Bom, 1 mol de carbono é igual a 12 gramas, sempre. Esse é o padrão, você lembra? Que mol é a massa atômica em gramas. A pergunta qual é? Qual é a massa? Não sei, ó. Xizinho aqui embaixo, não sei qual é a massa. Tá, eu sei que se eu tivesse 1 mol seriam 12 gramas, mas eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 0,4. E 0,4 gramas, 0,4 mols equivale a quanto em massa? A quantos gramas? Regrinha de 3. Nessa regrinha de 3, o que eu coloquei na primeira linha? Aquilo que eu sei sobre o carbono, que nunca vai mudar, em relação a mol e massa. Em relação a mol do carbono e massa, o que nunca muda? 1 mol de carbono será sempre 12 gramas. A pergunta é, e 0,4? A quantos gramas equivale? Vamos ver, a x. X igual a... Como é que a gente faz aqui, ó? Regrinha de 3, eu sei que vocês sabem fazer, mas só pra gente lembrar. Vamos passar um xão aqui, ó, imaginário, tá? No xão você tem duas diagonais. A diagonal que tiver 2 números, eles serão sempre multiplicados, serão os numeradores. Então aqui em cima vai 0,4 mol vezes 12 gramas. A diagonal que só tem número e letra, o número será divisor, então 1 mol é denominador. Aí agora o que eu vou fazer, ó? Mol, eu corto com mol, tá? Agora é fazer o quê? 0,4 vezes 12. Isso dá 4,8 gramas. Logicamente tem que dar menos de 12, né? Porque 1 mol é 12 gramas, menos da metade vai ter que dar menos da metade de 12. Então, 0,4 mol equivale a 4,8 gramas. Agora eu quero saber, esses 4,8 gramas, que é a mesma coisa de 0,4 mol, quantos átomos eu precisei usar de carbono? Aí eu faço o seguinte, ó, eu posso tanto pensar em mol quanto em massa. Posso pensar assim, ó, toda vez que eu junto 1 mol de qualquer coisa, eu sempre junto 6 vezes 10 a 23 átomos, não é isso? De carbono, por exemplo. Já que eu tenho 0,4 mol, x átomos. X igual a 0,4 mol
vezes 6 vezes 10 a 23 átomos dividido por 1 mol. De novo, ó, mol eu corto com mol. 0,4 vezes 6 dá 2,4. Aí agora é só repetir o expoente. Vezes 10 a 23 átomos. Então, se eu tivesse um mol inteiro, eu teria 6 vezes 10 a 23 átomos. Como eu tenho uma parte disso, né? Eu teria uma parte da quantidade de mol. 2,4 vezes 10 a 23 átomos. Então, eram duas perguntas. Esse agora é o item B. O item A, qual a massa equivalente a 0,4? A massa é 4,8 gramas. Quantos átomos eu juntei ao reunir 0,4 mols? Juntei 2,4 vezes 10 a 23 átomos, tá? Esse é um exemplo de exercício, tá bom? Aí vamos imaginar que eu tivesse um outro exercício que falasse sobre água. Aí ele fala assim para você, olha, eu tenho uma certa quantidade de água num recipiente. Os exercícios vocês vão ver que eles acabam perguntando sempre as mesmas coisas. Quantos gramas, quantos átomos, quantas moléculas, porque não tem nada além disso para perguntar desse assunto, né? Porque mol é a massa atômica em gramas. Quando eu junto um mol, eu sempre junto 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, os exercícios vão sempre perguntar sobre isso. Então, no segundo exercício, falaria o seguinte, ó. Tem num recipiente uma certa quantidade de água. Quanto? 9 gramas, tá? Aí ele pergunta o seguinte, qual é a quantidade em mols equivalente a esses 9 gramas e qual é o número de moléculas equivalentes a esta massa, tá? O que ele vai apresentar para você no exercício? As massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio que estão lá na tabela periódica. Ele fala assim, ó, são dados hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Ele tem que apresentar esses valores, você não precisa decorar, tá bom? Ainda bem, né? Porque já tem tantas milhões de coisas para decorar, isso não precisa. Bom, toda vez que o exercício falar de massa, antes de mais nada, eu tenho que calcular a massa da molécula. Lá no exercício anterior do carbono não precisou, porque o carbono era só ele, né? Agora eu tenho uma molécula formada de 2 elementos, uma substância composta. Então a primeira coisa é calcular a massa molar da água. O que é a massa molar? A massa de 1 mol. A água é feita de quais elementos? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio tem massa atômica 1, oxigênio 16. Vou para a molécula e analiso o seguinte, nesta molécula há 2 hidrogênios, então é 1 vezes 2. E um oxigênio só, vezes 1. Aí eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 16. Eu falo que 18 é a massa da água. O que eu posso agora fazer? Ó, eu vou também aqui chamar item A e item B e vou calcular no item A qual é o número de mol equivalente àquela massa que ele tem lá no recipiente, 9 gramas. Aí eu vou fazer o seguinte, de novo a regrinha de 3, minha vida é regra de 3. Tem fórmula para fazer isso? Tem. Número de mol é massa sobre massa molar. Só que eu acho que quando você fica amarrado na fórmula, seu raciocínio fica menos amplo. Então eu prefiro trabalhar com a regra de 3, fica a seu critério, tá bom? Vou pensar o seguinte, o que eu sei da água que nunca muda em relação à sua massa e à sua quantidade de mol? Que 18 gramas de água, que eu acabei de verificar, é a massa de 1 mol. A pergunta é, quantos mols eu teria se eu te reunisse? 9 gramas. Bom, se 18 é 1 mol, 9 é metade de 18, isso significa que eu terei aqui reunido meio mol de água, tá? E no item B? O item B, ele pergunta número de moléculas. Bom, vamos pensar o seguinte, se eu tivesse 18 gramas, eu teria 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é? Porque 18 gramas não é 1 mol? 1 mol não é sempre 6 vezes 10 a 23? Aí ele fala que ele juntou quanto? 9 gramas, X. Bom, se 18 reúne 6 vezes 10 a 23, 9 é metade. Então eu teria aqui 3 vezes 10 a 23 moléculas. Metade da quantidade em moléculas, metade da quantidade em mol, tá?
Esse é um outro exercício bem clássico, bem simples também, tá? Mas que vai ajudar a gente entender o conceito de quantidade de matéria, de mol. E aí, mostrar para vocês mais um sim. As únicas dificuldades aqui é que algumas vezes você tem que trabalhar assim com operações matemáticas um pouquinho mais complexas, com notação científica, mas conforme os exercícios forem aparecendo, eu vou relembrando a vocês as operações com decimais, com notação científica, podem ficar sossegados. Aí eu falo para vocês o seguinte, ó, eu tenho uma massa, no próximo exercício, de 18 gramas dessa substância aqui, ó, Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio. Agora uma fórmula mais estrambólica, maiorzinha. O exercício perguntava o seguinte: qual é a quantidade em mol que essa massa corresponde? Bom, o que ele tem aqui? Olha só, quais são as medidas que aqui ele cita? Massa e mol. Toda vez que o exercício falar de massa, a primeira coisa é calcular a massa molar. Então vamos lá. Al2, SO4, 3. Elementos químicos presentes: alumínio, enxofre e oxigênio. O exercício tem que apresentar para você os valores das massas. Eu já sei, que eu decorei muitos anos, né? Mas o exercício vai apresentar para você. Alumínio é 27, enxofre é 32, oxigênio é 16. Aí eu vou para a fórmula. Quantos alumínios? 2. Enxofre, veja só, o SO4 está entre parênteses e o número 3 aqui fora. Então, o 3 serve para o enxofre e para o oxigênio. Então, é enxofre vezes 3. Oxigênios dentro do parênteses são 4, fora 3. Então, é 4 vezes 3, são 12. Multiplico tudo isso e somo. Aqui vai dar 342, gente. Aí eu pergunto, o que são esses 342 em relação a mol? 342 gramas é o equivalente a 1 mol. Por que aqui eu não estou usando 6 vezes 10 a 23? Porque ele não perguntou nada, ele não mencionou nada de moléculas, então eu não vou usar as unidades, vou usar a uma dúzia, tá? Então 342, 1 mol. A pergunta é, e se eu tiver 200 gramas, quantos mols? X. X igual a 200 gramas vezes 1 mol dividido por 342 gramas. Aí que eu faço aqui, ó. Grama, eu corto com grama. 200 por 342 dá aproximadamente 0,6, acho que é 0,58 por aí. Aproximadamente 0,6 mols. Então esse é um outro clássico exercício, onde ele apresenta uma forma um pouquinho maior, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para calcular a massa molar. O que é a massa molar? A massa equivalente a 1 mol. Aí, conhecida a massa que você tem disponível, você descobre a quantidade em mol, tá bom? Mais um exercicinho aqui para a gente aprender um pouquinho mais. Vou ver se eu escolho, vou pegar um aqui que a gente trabalha com notação científica, para começar a lembrar um pouquinho as operações com expoente, tá? Vamos imaginar que um exercício fala assim, ó. Eu tenho uma quantidade de moléculas equivalente a 12 vezes 10 a 21 moléculas de gás carbônico, de CO2. A pergunta é, quanto eu tenho aqui, em mol, tá? Qual é o número de mol? Então ele fala, olha, tem o gás carbônico, CO2, quanto que eu tenho? 12 vezes 10 a 21 moléculas, eu quero saber, isso aqui equivale a quanto em mol? Aqui, vejam, não foi falado nada de massa, em gramas. Então eu nem vou olhar para a fórmula do gás carbônico e nem vou fazer a massa molar. A única coisa que eu vou pensar é o seguinte, se eu tiver 1 mol de gás carbônico ou de qualquer outra coisa, quantas moléculas eu tenho sempre? 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é isso? A pergunta é, quantos mols eu terei então em 12 vezes 10 a 21 moléculas?
X igual a, vejam só, 1 mol vezes, 12 vezes 10 a 21 moléculas, dividido por 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui, molécula, corto com molécula, 12 dividido por 6 dá 2. Vejam que primeiro eu estou trabalhando com os números, esquecendo da notação. Agora eu vou pensar na notação, porque agora deu 1 vezes 2 dá 2, né? Então o resultado por enquanto aqui deu 2. Agora eu vou fazer 10 a 21 dividido por 10 a 23. Divisão de expoentes a gente subtrai. 21 menos 23 dá, outra caneta, 2 vezes 10 a menos 2 mol, que seria 0,02 mol. Anda com a notação 2 casas, né? Então, quando eu junto 12 vezes 10 a 21 moléculas, eu tenho muito menos do que 1 mol. Eu tenho uma fraçãozinha do mol, tá certo? É um exercício que a gente fez mais para trabalhar com operação com decimal, com notação científica, com expoente, tá? E agora, para a gente finalizar os exemplos e irmos para as listas de exercícios, as listas, vocês vão poder perceber que elas contam a historinha. Era uma vez um cientista que fez não sei o quê, aí pegou não sei o quê, misturou, mas no fim, o que eles vão perguntar? Qual a massa? Quantas moléculas? Quantos mols? Eles contam uma historinha maior que a minha, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um pouco de HCl, ácido clorídrico, que é o ácido, por exemplo, presente no nosso estômago, do suco gástrico, e que eu tenha de HCl 3 mols, tá? A pergunta é, qual é o número de moléculas a que isso corresponde e qual é a massa a que isso corresponde? De novo, ó, o que eu vou fazer? Item A e item B. Item A, o que eu vou fazer? Se eu tiver 1 mol de qualquer coisa, inclusive de HCl, quantas moléculas eu juntei? 6 vezes 10 a 23 moléculas. A pergunta é, e quantas moléculas eu terei se eu tiver 3 mols? Tá? 3 vezes mais. X igual a 18 vezes 10 a 23, que também é mais comum quando a gente trabalha com notação científica, o número que antecede a base 10 ficar entre 1 e 9. Então, para fazer 18 virar 1,8, você anda com a vírgula para a esquerda. Quando você anda com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, isso daqui é a mesma coisa de 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Certo? Então, esta é uma das perguntas que ele faz a respeito desse exercício. E ele pergunta também, no item B, qual é a massa? A massa. Bom, agora eu vou ter que calcular, ó, HCl, deixa eu fazer para esse lado aqui, senão eu vou ficar com pouco espaço. HCl é constituído de hidrogênio, que tem massa atômica 1. Já falei para você, o exercício vai ter que apresentar. E o cloro tem massa 35,5. Somados, 36,5. Bom, o que eu vou pensar? 36,5 gramas eu tenho quando eu reunir 1 mol. Já que eu tenho 3 mols, eu tenho 3 vezes isso. X igual a 109,5 gramas. Essa é a massa que eu teria em 3 mols de HCl. Então vejam que quando eu falo de molécula, quando eu falo de átomo, a única coisa que eu tenho que ter em mente é que 1 mol equivale sempre àquelas unidades, né? 1 mol tem sempre essas unidades. Agora, dependendo do que eu tenha, as massas serão diferentes, porque são elementos químicos reunidos diferentes também em substâncias químicas diferentes. Mas, basicamente, é sempre regrinha de 3 que vai resolver todo tipo de exercício, tá bom? Mol facinho, mol simples. E agora nós vamos para os exercícios, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, até a próxima.